Oi, meu nome é Carolina, eu sou monitora do programa Mentoria Residência e também sou professora do curso de Prova na Prática. Hoje eu vim conversar com vocês um assunto que eu acho bem interessante em relação à entrevista e análise curricular e também compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, que acho que ilustra super bem o caso. Então, esses dias eu recebi a dúvida de um aluno querendo saber se o fato da gente não ter feito nenhum trabalho, nenhuma pesquisa ou às vezes até uma monitoria na área que a gente vai prestar prova, isso tem algum impacto na hora da nossa entrevista ou da nossa análise curricular? Então vou dar o meu exemplo e depois a gente conversa um pouquinho sobre o assunto. Eu entrei na faculdade querendo cirurgia oncológica e desde que eu comecei ali os meus trabalhos extracurriculares, eu fiz tudo na área de oncologia. Então, a primeira liga que eu entrei foi oncologia, o primeiro estágio que eu entrei foi cirurgia oncológica, depois eu fui gostando também muito de cirurgia oncológica e ginecológica, então eu tive bolsa nessa área também. Eu dei monitoria de técnica cirúrgica e operatória, né, que era algo que eu gostava bastante. E todo o meu trabalho foi voltado para essa área, né, da cirurgia oncológica. Todos os meus trabalhos, os congressos que eu apresentei trabalho também, mas chegou na hora de prestar a prova e eu me vi ali, né, numa enrascada. Eu mudei no último semestre da faculdade, eu resolvi fazer dermatologia. Foi uma área que eu não tive praticamente nenhum contato durante a graduação, então eu ainda não tinha a oportunidade, né, de conhecer essa especialidade que é tão incrível. E eu vou contar pra vocês que eu confesso que foi uma preocupação que eu tive, né, porque eu não tinha nada de dermatologia no meu currículo, e isso me gerou vários questionamentos, né, até que eu resolvi fazer um congresso online que estava tendo na época na área de dermatologia para tentar colocar alguma coisa no meu currículo sobre a dermatologia. Acontece que as provas foram chegando, eu fui organizando o meu currículo e eu vi que várias coisas que eu tinha feito, na verdade, poderiam ter alguma relação com a dermato, né? Então, por exemplo, eu gostava muito de oncologia cutânea, né? Câncer de pele, então tem tudo a ver com dermato. E vários dos meus trabalhos, dos meus projetos voluntários foram nessa área. Então, querendo ou não, tinha alguma relação com a dermatologia. Claro que nem todo mundo vai conseguir fazer essa conexão dos trabalhos que fez, das ligas que participou, com a área que vai prestar prova, né? Mas aqui fica só um lembrete pra gente tentar prestar um pouquinho de atenção se talvez não tenha ali, né, alguma relação entre as áreas. A segunda questão que eu acho importante a gente ressaltar é que alguns editais são bem específicos quanto a isso. Por exemplo, a prova do ENARE, que é uma prova mais nova, né, mais recente, ela tem essa especificação no seu edital, que os trabalhos, as ligas, monitorias, tem que ser na área onde a gente vai prestar a prova. Então, para o ENARE, isso sim é importante, isso pontua, a gente tem que valorizar, mas não é o fim do mundo, né, se a gente não tem tudo ali do currículo voltado para aquela área. O currículo vale 10% na grande maioria das provas, a gente tem que tentar buscar ali nas outras modalidades, entrevista nas provas que tem, prova prática e na própria prova teórica. Então, acho que é algo que a gente tem que sempre valorizar, né, a entrevista e análise curricular, mas também não é toda a nossa nota. Outra coisa que eu acho importante a gente levar em consideração é que numa entrevista, se isso for questionado, isso pode sim ser algo ruim. O que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar qual vai ser a nossa resposta. Então a pergunta do examinador, né, vai ser assim: mas eu olhei aqui o teu currículo e não tem nada na área de dermatologia, né? O que aconteceu? Mudou de ideia na última hora? Como que foi essa escolha? Por que não se interessou por dermatologia ao longo da faculdade? E que a gente tem que parar um pouquinho e pensar, refletir na nossa resposta. A gente, em momento algum, vai colocar a culpa na nossa instituição, né? Então, uma resposta que a gente nunca vai dar é dizendo que essa área era fraca na nossa instituição. Então, isso jamais a gente responde. Por mais que possa ser verdade, né? A gente sabe que tem algumas especialidades que não tem em algumas faculdades. Eu sei de faculdades que não tem cadeira de dermatologia, né? Porque é uma subespecialidade, não é uma especialidade tão corriqueira assim, né? Tem um ambulatório específico. Então a gente pode não ter tido contato durante a graduação e essa pode sim ser a real motivação, mas eu não acho válido a gente colocar isso pro examinador. A gente primeiro vai estar queimando o nome da nossa instituição e segundo vai estar queimando, né, a nossa postura de falar mal da nossa origem. A gente sempre tem que valorizar a nossa origem, valorizar a nossa trajetória e isso sim vai ser valorizado pelo examinador, né, ter orgulho da nossa formação. Então não acho válido a gente falar que foi culpa da nossa instituição, por mais que isso possa ser verdade, tá, gente?
Outra coisa que eu acho importante é a gente nunca se minimizar. Então, por exemplo, se eu recebesse essa crítica, né, não tem nada de dermatologia no teu currículo, eu falei, olha, realmente não tem, mas eu me interessei por outras áreas, eu entrei na faculdade querendo cirurgia oncológica, eu gostei muito da parte de oncologia cutânea, posso tentar fazer o link com a dermatologia. E outra coisa também que aconteceu comigo, né, que é verídico, eu fui paciente de uma dermatologista e isso foi uma das motivações que me fez procurar, né, saber um pouquinho mais sobre a área. Então é interessante a gente fazer aqui um storytelling, né, a gente sempre fala muito sobre isso, sobre contar a nossa história, principalmente falando em entrevista. Vale muito a pena a gente contar uma história bonita, né? Todo mundo tem uma história para contar. A gente tem que saber como expor isso pro examinador. E com certeza, aqui vai ser o pulo do gato, né? A gente mostrar pro examinador que a gente tem uma história, que a gente tem uma trajetória. E essa com certeza seria uma argumentação minha, né? Eu fui paciente de uma dermatologista que me atendeu de uma maneira admirável, que foi muito acolhedora, que eu me senti atendida como um todo, né? Então, com certeza, isso foi um diferencial para eu ter escolhido a dermatologia e com certeza é uma ótima argumentação pra gente usar na hora da nossa entrevista. Certo, gente? Então, fazendo um resumão aqui, pode sim gerar algum impacto na nossa entrevista e análise curricular, não ter nada sobre aquele assunto no nosso currículo. Ter alguns trabalhos, ter alguma, né, pelo menos um certificado que seja, já é um ponto que pode fortalecer, mas a gente sempre tem que, primeiro, conhecer o nosso currículo, saber argumentar em cima do nosso currículo e, em hipótese alguma, falar mal da nossa instituição. Lembrando sempre do storytelling, é muito legal, é muito gratificante ouvir uma pessoa falando, né, bem da sua trajetória, e o storytelling entra com tudo aqui na parte de entrevista e análise curricular. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí qual área que vocês vão prestar, se vocês têm ou não atividades, né, extracurriculares nessa área, a gente vai tentar ajudar vocês. E vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigada, até a próxima!